que a gente faz nessas horas, né? Quando a gente entrou por aquela porta, a gente entrou com um sentimento nosso. Uma vontade de se mudar, de se melhorar, curar algumas feridas talvez, uma timidez, algo do tipo. Mas quando a gente entrou aqui, a gente percebeu que é muito maior do que tudo isso. Muito maior do que uma nova porção até. Eu te louvo, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu não estava escondida de ti quando em secreto foi criada. Olá, seja bem-vinda a esse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane Luna e eu vim aqui para falar com vocês sobre mapa não é território. Bem, se você olhar pelo pé da letra disso, mapa não é território, é que um mapa, ou seja, algum mapeamento sobre aquele território nunca vai ser o real quanto o próprio território. Até mesmo nós conhecemos mapas de todas as formas. Tem mapas que eles são mais específicos em relação ao relevo, tem mapas que eles mostram mais os rios que tem, né, as águas, rios, mares que existem naquele local, naquele território. Já tem mapas como, por exemplo, o Waze no nosso celular, que ele mostra muito as blitz de trânsito, ele mostra muito as ruas que são contramão, enfim. Ou seja, cada mapa ele tem a sua especificidade, mas em geral ele não é o território, ou seja, ele nunca vai ser igual, ele nunca vai ser a mesma coisa que o território. Bem, da mesma forma é o nosso ponto de vista. Quando fala que mapa não é território, é que de forma alguma tem como o meu ponto de vista ser igual ao todo. Toda história tem suas versões, tem a minha versão, a versão da pessoa que viveu aquilo comigo, a versão de alguém de fora da história que viu aquilo por um contexto diferente do nosso, e de Deus também tem esse ponto de vista, que é um ponto de vista bastante interessante. Mas a questão é, tudo que nós vivemos, tudo que nós presenciamos, as nossas experiências, nós trazemos um significado, nós trazemos um ponto de vista. Só que se mapa não é território, aquele significado e aquele ponto de vista pode não ser real. E na verdade é uma probabilidade de 99,9999% daquele ponto de vista não ser o real. Acontece que dentro do relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento meu com outra pessoa, são dois pontos de vista diferentes já. São duas pessoas que nasceram em contextos diferentes, foram criadas de formas diferentes, e até mesmo se você pegar próprios irmãos que foram criados pelos mesmos pais, no mesmo contexto, mas eles foram criados em tempos diferentes, conviveram com pessoas diferentes, experimentaram sensações, tiveram experiências diferentes, então jamais vai ser a mesma coisa. O que eu tô querendo te falar aqui é que cada pessoa é única. Cada pessoa tem um jeito de sentir, de pensar, de viver, de acreditar, de reagir de forma distinta. Existem padrões comportamentais, com certeza. Existe toda uma teoria voltada para o padrão de comportamento humano que vai mapear certos comportamentos para entendermos padrões, ou seja, formas de responder, mas jamais vai ser tão específico quanto a pessoa em si. Cada pessoa é única, tem um jeitinho único de pensar, de se ofender, de amar, de ser amado. Pensa no DNA, né? Não tem nenhum igual, não tem nenhuma sequência de cromossomos que seja igual a outra. Por que você acha que você é igual a outra pessoa? Ou as outras pessoas são iguais a você? A questão de eu estar compartilhando tudo isso com você é que dentro do relacionamento interpessoal, ou seja, no momento que eu me relaciono com pessoas, eu jamais posso acreditar que eu sou a dona da razão ou a dona da verdade. Eu sou a dona de uma verdade, a minha. O meu ponto de vista, ele é verdadeiro pra mim. Ele é real pra mim. Não é mentira, não é falso, não é talvez drama. Não é algo... Não existe uma taxatividade para o que eu estou sentindo. Uma etiqueta, sabe? Isso é real, isso é falso, isso ou aquilo. Mas existe outros pontos de vista. Então, no relacionamento interpessoal, no momento que nós convivemos com pessoas, uma coisa que mais cria desconexão entre pessoas é acreditar que a tua verdade é a única verdade. Da mesma forma, aquela pessoa está acreditando que a verdade dela é a única verdade. Eu fui tanto de lá como de cá. Eu fui a pessoa que acreditou que era verdade. Eu acreditava no dualismo, certo, errado, bom e mal. Depois, está no momento em que eu era flexível e me ver diante de alguém que estava agindo da mesma forma como eu agi durante muitos anos. Ou seja, acreditando que o que ela sabia, o que ela pensava, o que ela sentia, o que ela estava acreditando e a forma como ela via todo aquele cenário era a única verdade. Bem, mas duas situações gerou desconexão.
gerou desentendimento, gerou talvez até afastamento. Se você ainda não conhece esse livro, fica aí a dica. Esse livro fala justamente sobre essa parte do comportamento humano, esse mapa, e como eu falei, ele jamais vai ser território, mas é uma forma de compreender alguns aspectos e alguns padrões de respostas daquele outro ser humano. Tem uma pergunta que ele faz que mexeu muito comigo. Você prefere estar certa ou você prefere amar e ser amado? Ela mexeu muito comigo por um simples motivo. Eu, Ju, foi a pessoa que durante muito tempo quis estar certa e não amar e ser amada. Pessoas mesmo da família, não tô falando só de relacionamento conjugal, mas na nossa vida como um todo. Eu pouco olhava para o mapa e o território do outro. O meu mapa e o meu território era certo, era convicto e topzera das galáxias. E quando eu vi essa frase, ela mexeu muito, mas ela mexeu muito comigo. Porque a verdade é que eu não queria estar certa. Uma das coisas pelas quais eu queria estar certa era para ser amada, era para ser reconhecida, era para ser validada. Então eu preferia estar certa para ganhar valor para aquela pessoa. Até que eu percebi que os meus relacionamentos eu lidava como uma guerra. Existia uma escassez, um vencedor e um perdedor. Isso só gera desconexão. Na real, o propósito de eu estar gravando esse vídeo é que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm compartilhado comigo a dificuldade desse relacionamento interpessoal. O quanto nesse momento existe pontos de vista e respostas diferentes. E até mesmo aquele anseio para ser amado, para ser reconhecido, para ser acolhido. Pensa você criancinha, quando você tá mal, tá assustado, você corre para o pai, corre para a mãe, para abraçar, para ter conforto, para ter amor, para se sentir seguro. Mas assim como você é aquela pessoa também. Assim como você é aquela pessoa também tá passando por desafios. Assim como você é aquela pessoa também tá com medo. E nesse momento em que a gente tá só quero e não dá, não olha para o ponto de vista do outro, a gente acaba que perde mais do que ganha. Porque no fim das contas, se eu prefiro estar certa e ganhar aquela razão do que amar e ser amada, então eu vou perder todas as vezes. Porque tudo isso passa. Até a nossa vida passa. Eu nunca sei quanto tempo nós vamos passar nesse mundo. Mas se você pudesse capturar cada momento e usufruir de cada momento e viver cada momento, será que você iria realmente querer ter a razão? Ou talvez assim como eu, você buscou apenas ter a razão para ganhar o reconhecimento, o amor, a validação, se sentir valiosa, se sentir respeitada, mas talvez você esqueceu de dar tudo isso para aquela pessoa que é muito importante para você. O mapa não é território. É real para você tudo que você sente. A forma como você se sente ofendido, o que é ofensa para você, o que é certo, o que é bom, o que é mal, o que é errado. Mas assim como você é aquela pessoa do outro lado também. Então são duas realidades diferentes. E por que não chegar a um consenso? O que é inegociável para você? Que você gostaria talvez de compartilhar com aquela pessoa e dizer, olha, esse é o limite para mim. Aqui realmente eu preciso ser respeitada nisso aqui. Isso em contrapartida, eu posso flexibilizar e chegar a um senso comum. Você prefere estar certo, talvez sozinho, ou amar e ser amado e receber o amor que você tanto quer? É um assunto muito denso, é um assunto que dá uma série aqui no YouTube. Mas eu não podia deixar de entregar esse pedacinho de conteúdo pra vocês, pra você refletir. Esse é o nosso vídeo de hoje, se ele fez sentido pra vocês, se você curtiu, se você lembrou de alguém que precisa assistir esse vídeo, compartilha pra essa pessoa, deixa teu like, comenta. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele entrega pra mais pessoas. Então se você sente que esse conteúdo é bom e merece alcançar mais pessoas, faça a tua parte que eu vou estar fazendo a minha aqui gerando conteúdo, fechou? Cheiro no coração e fica com Deus.